O próximo aparelho é o aparelho massa. Esse aparelho, inclusive, a escrita dele é diferente. É massa com C cedilha, sem o tio no ar. Senão, se tiver o tio, fica maçã. Você tira o tio, fica massa. Se você colocar 2 S, é massa de macarrão. Então, é um aparelho muito específico da ginástica rítmica. Ele é composto da cabeça, que é a bolinha menor, o pescoço e o corpo. Esse aparelho aqui é um aparelho juvenil e adulto. Temos também o aparelho infantil. O que difere o aparelho adulto e juvenil do infantil é o tamanho do pescoço. Ó. Por quê? Por causa do tamanho do braço das crianças. Adulto está mais longe. A criança, se ela fizer com esse aqui pelo braço, está menor, corre o risco da massa bater no rosto. Então, a diferença da massa infantil para a massa adulta é o tamanho do pescoço. E é o único aparelho da ginástica rítmica em que trabalhamos em dupla. São 2 aparelhos. Todos os 2 têm que estar em movimento todo o tempo. O máximo que podemos permitir é um aparelho ficar fixo enquanto o outro está trabalhando, mas somente durante um movimento corporal. Não pode mais do que isso, que é considerado falta. É um aparelho de difícil execução porque tem que ter muita coordenação motora. E a primeira massa que foi trabalhada, essa daqui é uma massa de PVC. Ela é um pouco mais leve. A primeira massa que foi feita e apresentada em competição ou demonstração foi essa massa, que ela é de madeira. Inclusive a cabeça dela um pouco maior, o pescoço pequeno e o corpo muito grande. É um aparelho que vocês observarem, tem foto desse aqui nos livros, que foi o primeiro aparelho oficial apresentado como massa. Temos aqui também uma massa feita de material alternativo, que vocês fizeram com as professoras no encontro presencial. Uma com acabamento e a outra com acabamento um pouquinho diferente. Mas todas elas dá para fazer o mesmo trabalho. Bem, vamos partir agora para o fundamento, os fundamentos do aparelho massa. Primeiro movimento de massa é um movimento que, quando a gente pega essa massa, o que as crianças vão fazer? No mínimo, elas vão deixar ela pendular, ela circular, que é o movimento de circundução da massa. Esse movimento ele pode ser feito em vários planos, no plano frontal, no plano sagital e no plano horizontal. O segundo fundamento da massa é um movimento específico desse aparelho, que se chama molinete. O molinete ele é executado um 8 horizontal com a mão direita e um 8 horizontal com a mão esquerda. As 2 massas são feitas simultaneamente. O terceiro movimento com a massa são as rotações da massa. E quando é que a massa faz rotação? No lançamento, é quando ela roda em torno do próprio eixo. E o quarto fundamento são os manejos, os balanceios, circunduções e movimentos em 8. Empunhadura da massa. Os dedos abraçam a cabeça da massa e a cabeça da massa fica solta dentro da mão. Essa é a empunhadura para os pequenos círculos. Outra empunhadura é a palma da mão voltada para cima, a cabeça da massa no centro da mão e o pescoço fica entre o polegar e o indicador. Polegar e o indicador. A cabeça da massa continua dentro da mão solta. Outra empunhadura é estendendo o polegar sobre o pescoço da massa. Os dedos abraçam a cabeça e o indicador sobre o pescoço da massa. Essa é usada para uma empunhadura fixa, geralmente no balanceio ou nas circunduções. Círculos assimétricos no plano horizontal. Horizontal por quê? Porque a massa está desenhando os pequenos círculos no plano horizontal. Pequenos círculos no plano horizontal alto. Círculos assimétricos e círculos simétricos. Pequenos círculos no plano sagital
Empunhadura entre pescoço entre o polegar e o indicador. Pequenos círculos simétricos no plano horizontal. Iniciando o movimento de molinete, vamos mostrar como que são os movimentos do pulso e da mão. Os pulsos rolam um sobre o outro. Não perdem o contato. Depois que esse movimento está bem definido, aí sim podemos separar os pulsos. Demonstrando com o aparelho. Pode fazer com o aparelho fixo, ó, bem preso, a cabeça da massa bem presa na mão, ó. Se você observar, somente a mão direita, faz o 8 somente com a mão direita. Agora juntos. Enquanto um está fazendo 8 no pequeno círculo em cima, o outro está fazendo 8 no pequeno círculo embaixo. À medida que você vai dominando o movimento, você vai soltando a cabeça da massa e aí a massa vai tomando mais o plano horizontal, ela vai ficando mais rente ao braço. Quanto mais solto tiver a cabeça da massa, melhor será o movimento. Lançamento da massa. Pode ser lançar pela cabeça e recuperar pelo corpo. Ela faz meia rotação. Ou lançar pelo corpo e recuperar pela cabeça. Ou com uma rotação inteira. Soltou a cabeça, recuperou pela cabeça. Todo lançamento, o braço estende, solta o aparelho, permanece com o braço estendido e acompanha a linha de queda do aparelho para amortecer a recuperação. Pequeno lançamento com meia rotação. Corpo, cabeça, cabeça, corpo. Corpo, cabeça. Se pegar pelo pescoço, deixa a massa escorregar até a cabeça e continua com o movimento. Sempre amortecendo a linha de queda do aparelho. Aí a massa está fazendo meia rotação. Rotação inteira. Cabeça, cabeça. Ali ela fez corpo, corpo. Observem que a forma de recepção sempre é a palma da mão voltada para cima. Porque se por algum acaso a massa cair, ela cai no chão. Quando você recebe assim, você corre o risco de não pegar o aparelho bater no corpo. Quando você recebe com a palma da mão voltada para cima, em supinação, se você não pegar, ainda existe a possibilidade de você recuar com o corpo e o aparelho cair no chão. E fica fácil de você acompanhar a linha de queda do aparelho, sendo que assim, se você acompanhar a linha de queda, o aparelho corre o risco de cair sobre você e te machucar, principalmente o aparelho massa. Lançamento das duas massas. Sempre o indicador ao meio. Geralmente, a massa ela é apoiada, o pescoço da massa é apoiado na outra mão. E o lançamento é acompanhado das duas mãos, porque aí você tem certeza que as duas vão sair juntas e vão rodar juntas. Rolamento da massa, pequeno rolamento da massa no corpo. Como o corpo é mais pesado do que a cabeça, colocamos o final do pescoço sobre o segmento corporal. Deixamos ela rolar. Esse é um pequeno rolamento da massa sobre o corpo. Rolamento da massa sobre o solo.
Pequeno círculo no plano sagital com material alternativo. Pequeno círculo no plano frontal. Pequeno círculo no plano horizontal baixo, horizontal alto. 8. Empunhadura fixa no plano sagital. Empunhadura fixa no plano frontal. Com circundução. Aí. Lançamento de uma massa. O último aparelho que vamos abordar é o aparelho fita. Ele é composto do estilete, rodador, anel rodador e a fita. A fita ela tem que ter o primeiro metro dobrado. Para quê? Para que o movimento saia inteiro até chegar ao final da fita. Se ela não for dobrada, o movimento, a energia do movimento, ele se perde e não vai até o fim da fita. Bem, os grupos fundamentais do aparelho fita são a serpentina. A criança, quando pega o aparelho, com certeza ela vai fazer zigue-zague no ar, ela vai tentar desenhar. E os desenhos são a serpentina em forma de zigue-zague e o espiral em forma de círculos, que são os movimentos básicos do aparelho fita. O terceiro fundamento de fita são as escapadas e os lançamentos, que a gente pode fazer o lançamento pelo estilete ou podemos fazer o lançamento pela fita. Escapada por quê? Porque nós podemos recuperar o estilete pela ponta final da fita. E aí forma um movimento de escapada, é você perder e recuperar. E o último fundamento são as passagens através da fita, onde a gente faz a circundução da fita e nós entramos no aparelho, ou seja, como se fosse uma porta e você passa pelo aparelho fita. E o último são os fundamentos, que são os balanceios, as circunduções e os oitos. A grande dificuldade do aparelho fita é que são pelo menos 6 metros de fita que tem que ficar no ar. A ponta da fita não pode ficar morta no chão. A energia que você coloca na ponta do estilete, ela tem que chegar até a ponta da fita. O movimento tem que estar muito bem definido. Essa é a grande dificuldade do aparelho fita. Por isso que é um dos últimos aparelhos que a gente faz. Porque além de ter que passar energia e força até o final da fita, definindo o desenho no ar, ainda tem a movimentação corporal. A fita define o plano. Então ali nós temos a serpentina no plano horizontal baixo, horizontal médio e horizontal alto. Serpentina no plano vertical baixo, toda a fita no chão. Serpentina no plano vertical médio, toda já no ar. E no vertical alto. O lançamento pela fita é feito da seguinte forma. Uma mão prende a ponta do estilete, a outra desliza por sobre o estilete até mais ou menos uns 10 centímetros da fita. A mão do estilete solta o estilete vai pendular. Ok. Quando ele pendular, ele vai fazer um balanço. Nesse balanço, você vai lançá-lo com o giro do braço e o braço estendido. Quero alertá-los que todo lançamento, onde fazemos uma troca de aparelho, o aparelho ele tem que desenhar uma parábola no ar. Da mesma forma que o lançamento da fita, ela desenha esta parábola no ar. Por quê? O estilete vai,
O resto da fita desenha o subir e o descer. O subir e o descer é a trajetória de uma parábola. Esse é o movimento correto do lançamento do aparelho fita e de todo o aparelho em que a gente faz troca de aparelho. Ela tem que subir e descer. Por quê? Se o aparelho não sobe e desce, não é possível você acompanhar a linha de queda. Porque se eu mandar ele rente ao campo visual, você não tem como acompanhar a linha de queda. Então, por isso a necessidade do aparelho subir e descer, para que você acompanhe a linha de queda do aparelho e não machuque o colega na hora de receber o aparelho que você está lançando para ele. Lançamento pelo estilete. O lançamento bumerangue. Você segura mais ou menos uns 20 centímetros da ponta da fita na mão contrária do estilete. Fica preso. Faz o mesmo processo. Você vai lançar com a mão que está presa à fita. Na hora que o estilete bater no chão, você puxa a fita de volta. Por isso que essa ponta tem que ficar presa na mão. Você vai lançar pela fita e puxar por ela. Uma outra grande dificuldade da fita é pelo fato da fita ter que ficar toda no ar, ela ter que sair do chão, você tem que usar o corpo em toda a sua extensão para tirá-la do chão e para pôr a energia até o final do aparelho. Então, quando você vai fazer o balanceio, além de você colocar a força e energia no braço, você vai com o corpo todo, flexiona o joelho e estende, mandando a energia o máximo que você puder. Vai, volta. Vai, estende o máximo, ó. Tira ela do chão. Que é diferente de fazer isso. Ó. Balanceio no plano frontal. A fita tem que sair toda do chão. Ela não pode ficar mortinha no chão. Com o giro, trocando de mão. Passagem através da fita. Você tem que pular a fita, passar a fita. A fita passa rente ao pé, no plano frontal. Ó, é uma circundução da fita. Aí ela está fazendo uma circundução sagital. Nota que o plano ele tem que estar bem definido. Ela está fazendo a circundução lateral ao corpo, agora frontal ao corpo e passa a fita. Circundução no plano frontal, faz o balanceio. Isso. Circundução no plano frontal. Circundução no plano sagital. Vira de frente para cá. Aí, 8. No plano horizontal, baixo e alto. Faça com giro. Oi, gira o corpo. Dá o passo, gira. Aê! 8 com o giro do corpo. 8 sagital. Chegamos então ao final de nossa segunda videoaula, onde brincamos e aprendemos um pouco dos aparelhos arco, massa, bola e fita. Espero que vocês aprendam muito com estas atividades, com essas propostas possíveis de serem executadas nas atividades de lazer, na escola e por vocês, igual a gente aqui conseguiu realizar. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro. Eu quero alertá-los o seguinte: estamos formando profissionais. Então, eu solicito que usem e utilizem a nomenclatura correta da ginástica rítmica, porque amanhã vocês, professores, deverão falar a nomenclatura correta para que os seus alunos aprendam que o bambolê, brincando, ele tem o nome de bambolê, mas na ginástica rítmica ele tem o nome de arco.
Então, que as crianças aprendam o nome dos aparelhos, a massa, não é bastão, é massa, e que se refiram à ginástica rítmica com a nomenclatura correta. E assim, espero que tenhamos contribuído para a formação de vocês e que brinquem, utilizem a ginástica rítmica o máximo que puderem. Não fiquem presos aos livros, não fiquem presos às técnicas do aparelho. A gente só aprende executando, a gente só aprende repetindo. Quanto mais repetição, mais fácil fica a execução. Então, está dada a dica. Usem e abusem dos aparelhos da ginástica rítmica, porque é muito bom brincar de ginástica rítmica. Beijos! Beijo.